minha vida eu te entrego. Quero que você escreva e quero que você responda. Quem você pensa que você é? Mãe, o bolo já tá pronto. Já? Já pronto. Já? Só falar com o papai lá. Papai, Gente, eu tenho um piolho de bolo na minha casa aqui. Quem você pensa que você é? E eu quero que você seja sincera com você mesmo. Poli, eu me acho uma... quem você pensa que você é? Que você é boa, que você é ruim, que você que você é azarada, que tudo dá errado com você, que nada dá certo, que você tenta e não dá certo. Então, deixa eu só colocar aqui que eu tenho que passar para o Facebook, senão a minha unidade me cata. Quem você pensa que você é? Responderam? Quando vocês responderam, faz joinha aí, que daí a gente continua. Quem você pensa que você é? Se você colocou, se você sou boa, não sou boa, você foi sincera com você mesma? já tá fio o bolo? Você tem que conversar com o papai agora, tá bom? Vou escrever um dia na minha cadeira assim, ó, ali na porta, fala assim: mamãe já fez, tá tudo lá, vocês não contam, pergunta pro papai, mamãe tá trabalhando. Pra ver se dá certo, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, independente do que você colocou, e você pode colocar mais de uma coisa também, tá? Caso você queira. Pode colocar mais de uma coisa. E aí eu quero que você coloque aí o seguinte, o quanto você te sente abençoada diz muito sobre os seus resultados. Alguém de vocês acha que você não é boa, que você tem que melhorar nisso, que você tem que melhorar naquilo, que algo que você fez não dá certo, que quem aqui já acordou e fala assim, ó, mas hoje não é meu dia, hoje tudo que eu faço dá errado. Acho que hoje eu deveria ficar dormindo. Não sei porque eu acordei. Nós falamos isso. E aí, o quanto você te sente abençoada diz muito sobre os seus resultados. Porque naquela época, por exemplo, na minha guerra de identidade, Poli, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu era, eu não sabia se eu estava no lugar certo. E assim, alguém de vocês já se fez essas perguntas? Eu falo que no mundo Mary não tem nada mais do que trabalhar na sua mente do que assim, será que eu fiz certo? Será que eu fiz meu cadastro corretamente? Será que era o momento certo? Eu vejo muitas consultoras falando assim, Poli, não era o momento certo de eu ser uma consultora de beleza. Eu acho que eu não fiz acho que não era o momento, não era para mim. Ouço muitas falando isso. E aí a segunda pergunta é, onde estão os teus olhos? Para onde teus olhos estão olhando? O que você tem visto? Eu quero que vocês também ajudem a compartilhar no chat, tá? Pode escrever ali, se fiquem à vontade, que daí vocês também estão me ajudando, beleza? Então, onde estão teus olhos? E aí, os nossos olhos, eles podem estar para vários lugares. Para vários lugares mesmo. Eu, Poli, acredito na história da criação, que Deus fez os céus e a terra em 7 dias, que ali ele criou o homem, criou a mulher, que Deus deu promessas e há quem creia na explosão do Big Bang, que o mundo surgiu daquilo. Eu, Poli, tenho definido, eu creio na história da criação, que foi Deus que criou tudo e aí fez. E aí eu quero te dizer o seguinte, que nós, como pessoas, temos 3 pontos. Toda pessoa tem 3 pontos, que esses 3 pontos, eles têm que andar ligados. E aí você vai colocar agora. Todos nós temos 3 pontos, o espiritual, o emocional e o intelectual. Então, são 3 pontos, espiritual, emocional e intelectual. Então, quando Deus nos fez, quando ele criou o céu, criou a terra, ele fez o homem. E ele fala lá em Gênesis, que ele fala assim, que ele fez o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele deu uma ordem para que a gente viesse, para que a gente multiplicai-vos, e que ele deu
Eu até esqueci de pegar um versículo. Ele deu na nossa mente a arte de pensar parecida com a de Deus. Então, nós temos um pensamento que Deus nos deu único para pensarmos como ele pensa. Ou seja, para fazermos aqui na Terra o que Deus deu para a gente fazer. E aí, antes disso, antes da criação do mundo, tinha um anjo que queria ser Deus. Um anjo que queria ser Deus, que queria mandar no céu, e aí você vê isso na Bíblia também, e Deus expulsou ele do céu. E aí, esse anjo, né, que aí não é mais anjo, ele tem outro nome, ele é muito visto na história de Jó. Quando você lê a história de Jó na Bíblia, Deus fala assim, vamos colocar o nome, né? Ele é o diabo, ele é o capeta, ele é o inimigo. Quando Deus estava olhando Jó, e ele falou assim, tá vendo Jó, meu servo justo, fiel, reto, ele me serve. Ele é um exemplo de homem fiel. E aí o inimigo fala assim para Deus, ele te serve porque ele tem dinheiro, ele te serve porque ele tem família. Jó era um homem rico, próspero, com 10 filhos, casado. Uma pessoa bem na sociedade que pregava a palavra de Deus, tal. Então o inimigo fala assim para Deus, ele te serve porque ele tem tudo isso. E aí Deus fala assim para ele, vai lá, pode tirar tudo que ele tem. E o inimigo faz exatamente isso, tira tudo que Jó tem. Todos os bens, a casa, todos os filhos de Jó morrem, fica ele e a esposa. E aí a gente entra em um ponto. 3 amigos contam na Bíblia que Karen, você quer falar? Sua mãozinha tá levantada. E aí 3 amigos de Jó vão lá e falam assim, Jó, o que você fez? Que pecado você fez? O que você cometeu para Deus estar te castigando? E aí a gente entra no primeiro ponto. E quando a gente está passando por uma aprovação, a gente acha que é um castigo de Deus. E aí Jó fala assim, não fiz nada, eu não fiz nada. Primeiro ponto que a gente tem que falar de identidade, e isso tem que cair por terra, que quando a gente está passando por alguma coisa, é que Deus está te castigando por algo. Entrando em outro ponto, falando de castigo, muitas vezes a gente vê o nosso filho doente e fala assim, Deus, o que eu fiz para o meu filho estar passando por isso? E aí eu quero te dizer o seguinte, que a Bíblia fala que nada do que seu filho passa é por castigo teu. E nada do que você passa é porque seu filho fez alguma coisa. Então não existe isso. E aí então, quando Jó perdeu tudo, tal, aí Deus falou assim, e ele permaneceu fiel. E aí Deus falou assim, tá vendo? Falou pro inimigo, tá vendo? Ele permaneceu fiel. E aí o inimigo fala bem assim, ele te serve porque ele tem saúde. Por isso que ele tá te servindo ainda. Porque você não tirou a saúde. Tá tudo bem, ele tá vivendo, né? E aí Deus fala, pode ir lá. Você pode atacar a saúde dele. A única coisa que você não toca é na vida. A mamãe tá treinando, você vai lá falar com o papai. Deixa eu te falar uma coisa. A mamãe tá em treinamento, eu preciso que você fique lá com o papai. Eu não vou sair daqui agora, você entendeu? Eu quero só te falar uma coisa. Por que você não passou cobertura no Porque eu tô aqui. Se você quiser comer o bolo agora, você vai comer sem cobertura. E se você esperar eu terminar e fazer, eu faço cobertura. Combinado? Home office, né, meu Brasil? Tem que fazer uma negociação aqui do bolo. E aí, então, Deus fala pra ele, pode ir lá, só não toca na vida dele. A vida dele você não tira. E aí, o inimigo vai lá, coloca tumores, gente, do pé à cabeça. Jó coçava com aquelas pontinhas na minha mente é telha, mas ele pegava os gravetinhos e aí tocava, coçava. E aí, a mulher de Jó olha pra ele e fala assim, e eu imagino como ela falou pra ele, ela fala assim, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque a mulher de Jó perdeu todos os filhos, perdeu tudo, deu tudo que tira. E eu imagino ela fala assim, hein, que Deus é esse? Que Deus é esse que você fala que é tão fiel e tá aí nessa merda? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que é isso? E aí Jó olha pra ela e fala assim, você fala como uma louca, você não sabe nem o que você tá falando. Já imagina assim, o homem, cala a boca, o que você tá falando, mulher? Sabe nem... E aí, ele permaneceu fiel, e aí então depois Deus restitui tudo para ele. E aí Jó, no final, tem uma das maiores pregações que ele fala de Deus que ele não conhecia, que ele só ouvia falar de Deus e que ele não vivia essa vida com Deus. E esse 2018, quando eu passei, eu lembro exatamente da história de Jó. Eu sabia, eu ouvia de Deus, mas eu não vivia o que Deus queria na minha vida. Quando a gente é chamada para vir para esse negócio, e aí nós vamos entrar agora em identidade,
E aí a gente tem que saber assim, e eu vou te fazer essa pergunta e quero que você anota aí. Qual é seu propósito de vida? Qual é seu propósito de vida? Se você já tiver um propósito muito bem claro, você pode colocar. Se você não tiver dúvida, se você não sabe, eu tenho dúvida, você não precisa responder agora. Você pode responder depois. Poli, por que eu não preciso responder agora? Porque tem pessoas que nascem e morrem e não sabem qual o propósito de vida que elas vieram aqui na Terra. Tem pessoas que nascem e morrem e não sabem o propósito que elas vieram ter aqui na Terra. Então, o único exemplo que eu posso falar melhor é o que eu vivi, né? Então, o que aconteceu? Deus me deixou ir lá na lama para que eu conhecesse, para que Deus me falasse assim, Poli, eu te chamei para esse negócio para você fazer isso. Eu te chamei nesse negócio que foi o que mais... Gente, o que mais me tocou na Mary Kay foi o dia que eu ouvi assim, primeiro Deus, segundo família, terceiro carreira. Quem aqui já teve vida bancária ou conhece alguém, você não tem vida. Quantas vezes eu deixava meus filhos com os outros, meu marido viajando. Eu já deixei filho em casa de amiga, porque minha mãe estava dando aula, minha sogra não podia, para ir em reunião, e eu não podia levar meu filho. E aí Deus, quando eu ouvi isso, que eu queria ser uma mãe presente, que eu queria ir até as pessoas para falar o que Deus tinha feito na minha vida, então, basicamente, né? Eu sou casada, eu separei 2 vezes e casei novamente com o mesmo homem. Então, eu me separei e casei novamente com o mesmo homem. E a minha história de vida, porque, basicamente falando, eu fui traída 2 vezes. A primeira vez eu me fiz de vítima. A gente faz perguntas da qual não tem resposta. Eu lembro da mulher de Jó. Por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que ele fez isso comigo? Uma vez. Na segunda vez, eu fiz exatamente, eu vejo que é aquilo que Deus tinha proposto no meu coração. Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim? Eram as perguntas que eu fazia para Deus sempre. Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? O que eu preciso mudar como mulher e principalmente como serva do Senhor? E da segunda vez, Deus fez toda a transformação na minha vida conjugal, falando. Então, eu sou casada com o mesmo marido, mas são 2 pessoas diferentes. A Poli que você conversa hoje não era nem a Poli do primeiro, nem aquela Poli que ele casou, que eu falo que misericórdia. Esse homem me ama. Então, na segunda, eu não me fiz de vítima. Eu me coloquei no papel principal que Deus quer que eu e você coloque e falava assim, Deus, qual o propósito disso? Porque a Bíblia é clara que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então, de tudo isso que aconteceu, então em 2018, quando Deus falou comigo de novo, foi como se eu tivesse levado assim 3 tapas na cara. Ele falou assim, Poliana, você está na Mary Kay? E aí, para mim, foi muito claro o meu propósito de vida quando eu vim para Mary Kay. Deus falou bem assim, Poliana, você está na Mary Kay para encorajar mulheres que elas podem seguir em frente e que eu posso transformar a vida delas. Meninas, eu não fiz nada. Todo o propósito que fez de Deus na minha vida, o dia que você quiser sentar comigo, a gente conversar sobre isso, eu vou falar abertamente. Porque Deus tratou meu coração de uma tal forma que é de Deus. Não tem explicação. O que eu posso te contar detalhadamente tudo o que aconteceu, como que Deus trabalhou comigo nisso. Mas em 2018, Deus me chamou e falou assim, vem aqui, você não está fazendo o propósito que eu quero. Você entrou na Mary Kay porque você falou que você queria falar do meu amor para as mulheres, o quanto eu amo elas, e você não tem feito. Meninas, e realmente eu não fazia. Eu ligava lá para Kelly, dia 25, basicamente assim, Kelly, você vai fazer pedido? Se Kelly falasse que não, eu já falava assim, vai merda. Eu era dessa diretora. Só que a gente entende isso depois. Então, se eu não tivesse ido lá no Vale, eu não tinha entendido. Hoje eu consigo olhar para todas vocês e ver que cada uma de vocês tem o seu tempo, tem a sua história, tem as suas lutas, tem seus altos, tem seus baixos. Claro que eu sempre falo para as meninas assim, eu vou entender o momento que você está passando. Eu só não vou comprar suas desculpas. Por quê? Porque eu lembro muito bem quando eu me vitimizei lá na minha primeira separação, o que isso aconteceu? Eu não entendi o propósito de Deus, o que Deus queria, e aí Deus falou assim, tá bom, você não entendeu, fez tudo errado, eu vou fazer de novo. E é aqui quando a gente está falando desse espiritual, desse propósito de vida. Qual é o propósito de vida que você tem? Para mim, Poli, é muito claro. O meu propósito de vida é as mulheres entender que tudo que ela tem, as minhas consultoras vão saber disso, tudo que elas têm está aí dentro.
E quando a gente conquista alguma coisa, obrigada por, eu falo, não, já tá aí dentro. Porque a gente decidiu usar. Eu decidi usar, eu decidi ser protagonista da minha história, eu decidi ser uma outra esposa, uma outra serva de Deus. Então, e isso é exatamente quando a gente... E isso eu perguntei para vocês, quem vocês têm ouvido? Quem vocês têm ouvido? Porque muitas vezes eu dizia que estava ouvindo a voz de Deus. Ai, Deus está falando comigo. Não estava, era o meu eu. Na primeira vez, era o meu eu que fez com que eu fizesse tudo errado na minha vida pessoal. Então, em 2018, Deus me jogou lá na lama de novo, né? Eu falo assim, que se tem alguma coisa que pode prejudicar um casamento, é vida financeira. Vida financeira acaba com casamento, acaba com qualquer pessoa. Porque é o financeiro que mais dói. Então, eu sabia que qualquer crise que eu tivesse no meu casamento, Deus afetaria o quê? Financeiro. Então, Deus, em 2018, me jogou lá na lama, eu comecei de novo. Gente, eu reparcelei cartão, eu devia, sendo diretora. E hoje eu não tenho nenhuma vergonha e daí em dizer isso. Então, Deus me trouxe, e daí em 2019 eu estava com o meu propósito muito bem formado. Hoje eu sou muito clara em falar para as meninas, quem tá, marquei no 12, quem não tá, opa, vamos ver o que tá acontecendo. Eu sempre falo para as meninas assim, vamos fazer sem pressão. Vamos fazer o que dá para você fazer no seu tempo. O que eu quero entender é a sua vida, o que você tem passado. Porque a hora que a chave vira da Mary Kay, eu falo assim, que a hora que a chave vira da Mary Kay, meu bem, tu sai da frente. Que ali levantou uma mulher decidida a transformar a sua história. Mas aí, quando a gente vem para a identidade, aí eu quero te dizer duas coisas. Quando a gente fala de identidade e saber quem você é. Se tem duas pessoas que te conhecem muito bem, de dentro para fora, de fora para dentro, o que você tem, a primeira pessoa é Deus. Deus te conhece porque Ele te fez. E se tem uma segunda pessoa que te conhece e sabe o que você quer, esse alguém chama-se inimigo. Coloca aí que o inimigo também te conhece. E o maior desenvolvimento de uma pessoa é ela se autoconhecer. Então, lembra da pergunta, quem você tem ouvido? O autoconhecimento que você precisa. E aí, é através do nosso pensamento que vem as nossas atitudes. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu coloquei lá na frente. Nós, às vezes, ouvimos algumas vozes, e eu falei, eu tenho trabalhado isso com as minhas líderes. A gente ouve aquela vozinha, e daí eu quero trabalhar com vocês também. Não quero me prolongar muito. A gente sempre ouve uma vozinha quando você faz uma meta. Por exemplo, eu falo assim, que todo treinamento, segunda eu vou no treinamento, na outra segunda eu não vou. Gente, o combustível nosso, por exemplo, hoje eu fiz um treinamento, eu tô no 12. Daqui uma semana, se eu não continuar, a minha energia cai. Por isso que toda semana a gente tem encontro, para elevar ela. Então, a gente escuta, e às vezes você faz uma meta, tá determinada, e a primeira coisa que você escuta é assim, hein, será que você vai conseguir mesmo? Hein, essa meta é para você? Sabe aquela vozinha, se você não consegue ouvir, eu vou lembrar ela você agora. Sabe quando o despertador desperta? Uma vozinha fala assim, ei, despertador tá tocando, levanta. A outra vozinha vem e fala assim, hein, 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. Tá cansada. Aí o seu cérebro já reprograma que em 5 minutos a mais você vai conseguir ficar pronta, vai dar tempo. Essa voz não é de Deus. Deus te deu o primeiro aviso lá, ó, hein, despertou, levanta. Sempre vai ter essa outra voz. E aí, eu falei isso para as minhas líderes, eu preciso repetir para vocês. Quando eu estava determinada a levantar, a levar o meu propósito de Deus para as pessoas, de levar os meus propósitos de Deus para as mulheres, nós sabemos que duas pessoas nos conhecem. Então, aquela primeira vez que eu decidi levantar, que eu falei, nossa, marquei, dá certo. E eu não tinha esse propósito ainda de falar de Deus, nada disso. Quando eu vim embora naquela sessão, lá em novembro, quando eu vim preparada a fazer a história, cara, o inimigo fica doido. Ele fica assim, cara, a Poliana levantou. Poliana vai começar a empoderar mulheres, vai começar a passar produto na pele dessas mulheres, essa mulher vai começar a achar que é bonita, vai passar um batom, né? Vou sentir autoestima. E aí ele fala assim, eu tenho que agir, o que eu vou fazer? E aí ele fez o quê? Gente, não era meu marido falando na hora que eu cheguei. Vocês acham que era meu marido falando que eu cheguei? Não, isso aí não dá dinheiro. Gente, é muito claro. Ou
você acha que seu marido casou com você? Isso é muito claro. Você acha que seu marido casou com você porque você é uma coitada, que você não faz nada? Cara, teu marido casou com você por um motivo. Se tem alguém interesseiro nesse mundo, chama homem. Porque pense alguém financeiramente falando de dinheiro. Teu marido te deixa ficar na marqueira e pergunta bem assim, isso aí dá dinheiro? E se não der certo, você não vai pegar nenhum real do meu bolso. Basicamente isso. Então, o inimigo usou quem? Meu marido. Porque ele sabia que o meu marido iria me afetar. Ou não. E é isso que eu vejo muitas de vocês tristes, pasmas, porque às vezes vocês escutam o que vocês menos esperam das pessoas próximas a você. Ou você acha que o inimigo vai usar fulaninha que você nunca viu, que nunca te deu as horas para falar assim, menina, esse negócio não tá certo. Não, gente. O inimigo vai usar alguém que é próximo a você. Ele vai usar alguém que te conhece, que sabe onde vai ferir o teu coração. Porque se fosse para ferir o coração de Jó, aqueles amigos, quando os amigos foi lá e falou para Jó, Jó falou assim, eu não tô falando nada, não tô fazendo nada. E aí o inimigo falou, cara, eu vou ferir o coração de quem? Da esposa de Jó, ele vai se comover porque ela perdeu os filhos. Quando a gente vai falar de identidade, a gente tem que saber dessas identidades que Deus fala que vai acontecer. Então, há duas maneiras que o inimigo vai agir na sua vida. Duas maneiras. A primeira, ele vai acelerar o processo. Ele vai fazer com que você seja precipitado. E nada mais real do que isso acontece, quando acontece alguma coisa na nossa vida e vem o desejo da fúria, assim. Agora eu esgamo. Agora eu esgamo. Isso aí, gente, não é obra de Deus falar pra você assim, colocar aquele sentimento de você de raiva, de ódio, e de repente só sai as asneira da tua boca e depois, na hora que você fecha, no outro dia, fala, ai, que vergonha. O que eu fui falar? Quem já teve essas vergonhas? No casamento, então, dá vontade de abrir um buraco e colocar e falar assim, vamos esquecer ontem, já vamos viver o hoje, que ontem morreu. Então, a primeira coisa, ele acelera o processo para que você seja precipitado. A segunda maneira, ele vai retardar a sua velocidade. E é isso que ele mais age na sua vida. E na minha vida também. Quando você pensa em alguma coisa, aí você decide se arriscar, vem aquela vozinha assim, hein, será que é para você isso? Eu vejo isso assim, muito nas vendas também, né? Ah, eu vou vender 5 kits 3D nessa semana. Aí a vozinha fala assim, hein, quem que pensa que tu é? Tu não tá vendendo nenhum, você quer vender 5? Menina, se põe no teu lugar. 5? Aí você fala assim, acho que eu vou fazer 3. Aí você fala assim, mais 3 é muito. Você pode ver que sempre vai ter essa vozinha. E todas as vezes que você ouvir essa vozinha que fala assim, quem que tu é? E você tem que saber, pô, mas como que eu vou trabalhar isso? Né? A gente fala assim, tá, eu sei, eu tenho, tá, como que eu vou trabalhar isso? Sabe quando a gente consegue trabalhar isso? E aí eu quero falar 2 exemplos para vocês que acontecem na nossa vida. Nós fomos criados por Deus, nós nascemos, crescemos, temos um desenvolvimento extraordinário, nós usamos 10% apenas da nossa mente. E aí, quando a gente cresce, e eu perdi o primeiro raciocínio, tá? Quando a gente cresce, já voltei. Quando a gente cresce, a gente já vem num sistema, e olha para você ver, porque a Bíblia fala que os dias são maus, que o mundo são maus, e é exatamente isso que a gente faz. Vocês lembram naquela época de escola? A primeira fase que a gente tem é quando criança, né? Quando criança, se ela é bagunceira, daí ninguém gosta, é o primeiro processo. E aí a gente vai para a escola. E aí a gente vai para a escola, se é gordinho, se é magrinho, se tem o cabelo isso, se não tem aquilo, seus amigos falam, beleza. E aí ali você já começa a sofrer bullying. E aí a gente entra na época da adolescência, que é a época que mais martiriza a gente mentalmente. Os times de futebol, vocês lembram disso? Tinha vôlei, gente, que as pessoas escolhem uma na outra. E aí, você fica assim, ei, eu não quero ser a última. Eu não quero ser a última, eu quero ser uma das primeiras. O mundo já vem martirizando você desde lá. E semana passada eu ouvi um exemplo que é bem verdade, sobre a escola também, sobre o processo que é feito nas escolas. Você precisa ir para a escola, tirar uma nota, escrever, e aí você é medido pela nota que você tira. Daí você tem que anotar lá na folha. Eu não estou discutindo aqui que está certo e que está errado. Eu estou dizendo que é um processo que existe. E aí você é medido pela sua nota, pelo seu comportamento, né? A criança quietinha é aquelas que os professores, igual a gente já foi professora também, é aquelas que
que gostam. Mas se a gente pensar em todas as pessoas de sucesso, aquelas que fizeram grandes coisas acontecerem, elas foram expulsas da escola. Quem descobriu a lâmpada, quem descobriu não sei o que, eram consideradas burras para as pessoas da idade dela. Então, você é medido, por exemplo, quem tem um alto poder de comunicação, quem se comunica muito bem, muitas vezes não gosta de escrever. Aí você é medido por uma folha que você tem que colocar, você tem que escrever, você tem que interpretar tudo aquilo e responder. Concordam que desde pequeno você está sendo treinado para você aceitar menos do que você deve? E aí você cresce, tudo isso acontece, você já vem de um mundo que o que os outros falam tem muita importância na sua vida. Quantas vezes você deixou de fazer as coisas, o que fulano vai pensar? Mulheres, elas colocam as roupas pensando em outras mulheres. O que fulana vai pensar se eu for com tal roupa? Ai, se eu for com tal coisa, eu vou pagar. Gente, eu não posso repetir essa roupa que eu usei semana passada, porque a gente está preocupada no que o outro vai pensar. Isso é a nossa... Simplificando, nós somos criados para ser pessoas medíocres. Essa é a grande realidade. Nós somos criadas, criadas, né? Eu digo assim, desde quando a gente cresce, a gente é criada para ser pessoas medíocres. E aí, quando a gente cresce, eu vejo assim, quando a gente é criança, a gente não tem medo, né? A gente não nasce com medo. Quando a gente cresce, a gente chega numa tal idade, a gente deveria ter toda a coragem, onde a gente tem os nossos maiores medos, desde quando a gente teve na infância. E aí, falando de tudo isso, de auto-identidade, como então que eu vou conseguir vencer essa voz? O que você sempre tem que lembrar é que quem te fez foi Deus. Deus te criou. Deus não erra. Deus não tarda. Deus não falha. Ele fez uma qualidade que é só minha. Ele fez uma qualidade que é só da Luana, que é só da Aline, quem eu tô vendo aqui agora, tá? Essa qualidade Deus deu a mim, Deus deu a você única e exclusiva. Gente, olha a nossa mão. Olha a sua digital. Nenhuma outra é igual. É só a sua. Você acha que um Deus tão perfeito, que fez esse monte de linhas diferentes... Aqui eu tô falando de uma célula que nada muda, né? Imagina o que ele pode fazer na sua mente se você decidir usar ela corretamente. Então, essa pergunta agora, todos os dias, quando vir essa voz, você vai falar, quem que eu tô ouvindo? Quem que eu tô ouvindo? Gente, e aí a gente vai começar a pensar assim, quando eu tô ouvindo aqui, eu tô ouvindo pessoas, eu tô ouvindo quem tá à minha volta, eu tô ouvindo pessoas que é igual a mim. Quando eu começo a ouvir assim, eu tô ouvindo o que tá vindo de cima, quem me fez, quem me criou, tudo que ele me deu. E é isso, quando vem essa vozinha, eu falo sempre assim, eu já bati muito de frente, eu falo bem assim, obrigada, mas eu sei o que eu vou ouvir. E aí você vai ouvir a voz de cima. Quando a gente vem para isso no nosso negócio, Marquei, quando você ouve assim, ó, eu falo sempre isso para as minhas consultoras. Cuidado para ouvir quem nunca ganhou nada, falando que você nunca vai conquistar nada. O nosso ouvido tem que ser o quê? E aí a gente entra para outro assim, ai, gente, e eu assim, as minhas consultoras, eu falo que elas são abençoadas, graças a Deus. Mas eu escuto muito assim, ai, fulana tá desanimada, acho que eu vou desanimar também. E até comentei com as meninas ontem no nosso encontro. Ai, pô, ela mandou um vídeo falando que tinha assistido um negócio que não tinha dado certo. Eu falei assim, olha, você já sabe que não dá certo. Você já tá vendo que isso aqui na Mary Kay não vai dar certo. Então, é só você ouvir e fazer tudo que não precisa fazer. E, gente, quantas pessoas têm falado assim, pô, fulana se endividou com o Mary Kay. Fulana se endividou com o Mary Kay, fulano tem que vender a moto, o marido teve que pagar a conta do cartão, aí a culpa é da Mary Kay. Mas quando as pessoas ganham dinheiro, eu conquistei, eu sou boa, então a Mary Kay não dá dinheiro para ninguém, também não tira. Tudo vai ser de acordo com as suas consequências. Isso na vida, tá? Então essa voz sempre ouve para cima. O seu maior desafio vai ser entender o seu propósito. E depois que você entende seu propósito, você é chamada para daí fazer aquilo. E aí, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente fala que a gente tem muito medo, olha, eu tenho medo. O medo é bom? O medo é bom. O medo, você não precisa ter medo do medo. O medo, ele é um sentimento que ele te faz, ele quer te proteger. Então, ele vê que você vai fazer alguma coisa e o medo te coloca em você para ele te proteger. Então, o medo vai fazer com que você haja com cautela. E o que eu acho fantástico é que quando você tá com medo, você é rápida, porque você quer passar logo.
E isso, então lembre-se assim, pô, eu tô com medo, o que que eu faço? Haja, seja rápida, seja veloz. Porque quanto mais... E aí você pensa assim, sabe a escuridão, quando você tá com medo do escuro, ou quando você começa a andar e à noite assim... Ah, um exemplo, acabei de olhar aqui, eu lembrei. Você tá com medo, quem aí dorme com o pé para fora, e aí se não cobrir o pé, o bicho-papão vinha pegar. Meu Deus, quando eu era da minha adolescência, eu falava muito isso. Nossa, ficar o pé para fora, o bicho vem pegar. E é isso que eu falo de ação. E aí, se você não cobrisse o pé, você ia ficar com muito, 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 muito medo. E aí o bicho ia pegar. Na sua mente, ele ia te pegar e você cobriu o pé rapidão. Quem já fez isso? Cobriu o pé rapidão, assim, ui, quase me pegou. E aí já vinha aquela mente do filme assim, quase. Aquele filme assim, que ele ia comer e daí você tirava, não. E eu acho que Deus me fez tão corajosa, né? Que quando eu ia dormir e meu pé ficava pra fora, eu via meus primos falando assim, o bicho papão vai pegar. Eu falava assim, que venha logo, que meu pé tá pra fora. Que venha logo, que meu pé tá pra fora. E ele nunca veio. Então, se tem uma coisa que eu nunca tive medo foi de bicho papão. Meu irmão sofreu na minha mão, porque deu me aproveitado. Falava, bicho papão vai pegar você. E ele tinha medo. Então, e hoje isso é muito claro. Quando a gente tem medo e a gente enfrenta o medo, a gente fica mais forte. Quando alguém falava assim, pô, ele cobre os pés, cobre os pés, eu falava assim, não, se ele for vir pegar, ele pode vir pegar, meu pé tá pra fora. E eu sempre tinha o costume de dormir e deixar o pé pra fora, pra ver se ele realmente vinha pegar. Ainda bem que não existe, né? E isso você vai enfrentar. Então, sempre que você tiver com medo, você vai avaliar da onde é a voz e o que você pode fazer. E só pra te dizer assim, sabe? Fugindo um pouquinho do assunto, é assim. A Bíblia fala que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Se a gente pode ver o maior exemplo de liderança nesse mundo, é Jesus. Jesus veio aqui na Terra, Jesus não fez mal nenhum, e ele foi entregue numa cruz para morrer por mim e por você. Algumas pessoas, e como eu disse lá no início, eu, Folha, acredito na criação tal, mas assim, o que eu tenho muito claro de quem é Jesus, de tudo que ele fez, né? Tem um hino que fala assim, quem é este que até o vento e o mar pode acalmar? Quem é este que até o vento se cala para ouvir tua voz? E para mim é muito claro, que homem é esse que ele veio na Terra e ele conseguiu parar o tempo? Existe anos antes de Cristo e existe anos depois de Cristo. Que homem é esse, quando nasceu, ele dividiu o tempo realmente, que a gente conta um tempo sem ele e um tempo com ele. E quando você quer saber de qualquer coisa da sua identidade, você olha para Jesus. Quando você quer saber se você realmente está no caminho certo, e isso eu me falo sempre, Jesus, o que o senhor faria? O que Jesus faria nesse sentido? Ele elogiaria ou ele condenaria? E Jesus nunca condenou ninguém. Jesus muitas vezes andou com pecadores, escandalizou muitas pessoas, porque aquelas pessoas estavam preocupadas com o que o outro ia pensar. E Jesus nunca pensou isso. Jesus era muito claro a identidade que ele tinha, o que ele tinha feito e fazer aqui na Terra. E aí eu quero te dizer o seguinte, se você tem alguma dúvida do porquê você está na Mary Kay, o que você está fazendo na Mary Kay, se Mary Kay é para você, a resposta que eu tive mais clara da minha vida, de tudo que eu senti de Deus, foi o seguinte: essa empresa, ela tem um propósito, Deus, família, carreira. E eu ouvi muitas vezes algumas pessoas falando assim, chama Deus para ser sócio do seu negócio. Chama Deus para ser sócio majoritário do seu negócio, que ele vai cuidar do seu negócio. Quantas vezes assim eu ouvi isso? E eu passei isso para as minhas meninas, porque eu ouvi isso, para mim foi muito claro. Deus está falando assim, me chama para ser dona do seu negócio. Então, meu negócio, Mary Kay Poli, Deus é o maior majoritário. E aí Deus fala isso para nós, vai lá, cuida, fala de mim e faz. E aí Deus me fala assim, e eu quero que você leve isso para a vida, quando você vai trabalhar de propósito e saber se você está na empresa certa, se você está fazendo o que é certo. Deus está falando que a gente tem que ir falar dele. Deus está falando que você tem que fazer a diferença na vida das pessoas, que nós estamos aqui para isso. Quando Deus fala assim, eu cuido do teu negócio, chama eu para ser seu sócio, que eu sou o teu negócio, então abençoa. Olha, o que eu posso fazer na Mary Kay para dar certo? Cuida dos negócios de Deus. Gente, quais são os negócios de Deus? Os negócios de Deus são vidas. Então, quando eu vejo para muitas mulheres aqui, que eu vejo, algumas eu sei da história, algumas têm passado por provações, algumas estão no momento do auge do crescimento, eu lembro de Deus falando assim, cuida do meu negócio.
cuida do meu negócio que eu vou cuidar do seu. Poli, qual é o meu negócio? O seu negócio é você ir lá cuidar daquela filha de Deus que tá lá triste porque a pele dela tá com uma mancha, porque aquela mulher que ela se sente que ela é diminuída, que ela não é amada, e aí Deus fala assim, cuida do meu negócio, dessas pessoas que eu vou cuidar do seu negócio. Então hoje, eu não tô na Mary Kay, e para você, se você ainda não tem um propósito, eu quero que você comece a pensar isso e principalmente orar para Deus. Quando a gente fala de propósito de vida, esse propósito não está ligado com dinheiro. Esse propósito não está ligado com fazer o bem para mim. Quando a gente fala de propósito, a gente sempre vai pensar no outro. Poli, por que você é diretora hoje? E por que você não desistiu? Eu não desisti primeiro porque Deus não deixou. Porque pelas minhas forças eu tinha desistido lá em 2018, mesmo sendo diretora. Eu sei que o meu negócio está indo bem e que a minha identidade está muito bem formada quando eu cuido da vida de pessoas. E ainda assim, tão péssimo que eu, falo assim, Deus, me ajuda. Porque eu falo assim, como eu poderia cuidar bem melhor das coisas de Deus? Mas quando eu sei a história dessas mulheres, e aqui eu vejo em cada história, Deus manda pessoas para minha vida que me ensinam. Então, eu sou diretora por elas. Eu sou diretora para ensinar cada uma delas que elas também podem conquistar tudo o que elas querem. Polícia financeiro, eu não tenho nenhuma dúvida. O meu negócio está nas mãos de Deus. E Deus vai fazer dele o que ele quiser. Eu nunca ganhei, meninas, o que eu ganho hoje. Jamais imaginava, numa época de pandemia, bater recorde de produção e em maio ganhar mais, né? Meu sonho era ganhar 10 mil reais e esse ano eu já ganhei 14 mil reais. Eu nunca tive esse salário. Então, quando a gente entende, e foi no mês de maio que eu mais falei com as consultoras assim, meninas, foi quando veio a pandemia estava chegando. Eu lembro que o nosso discurso era assim, pode ter a pandemia que for, é Deus que está cuidando do meu negócio, do seu, das nossas vendas. E foi quando a gente viu que Deus multiplicou muitas coisas lá na unidade, na vida delas. Então, o propósito está ligado a isso. A sua identidade você vai descobrir quando você está fazendo bem para o outro. E o financeiro, a Bíblia fala que Deus provê. Se for preciso, ele vai mandar maná, como ele mandou lá na época de Moisés. Então, todos os dias, eu busco saber e melhorar quem eu sou. E se você ainda não sabe qual é a sua identidade, Poli, e o produto? O produto você estuda. O produto você lê. Mas a pessoa que você é única. E quando você fala assim, será que eu estou no negócio certo? Lembra do que eu falo isso tudo para as minhas meninas. Para as minhas líderes, então, ela fala assim, Poli, será que eu posso ser diretora? Eu falo assim, eu já falei para quem estava no treinamento de líder que eu vou falar igual o Jó falou para a mulher dele, tu para de ser louca. Tu para de ser louca. Tu cria rumo e vai enriquecer vidas. Porque é isso que a gente faz em essência. Porque a Bíblia fala que nosso tesouro não é aqui, nosso tesouro é no céu. A frase que eu posso deixar com vocês hoje de qualquer identidade, cuida das coisas de Deus, que ele vai cuidar das suas. Entrega o teu negócio para Deus e vai cuidar dos negócios de Deus aqui na Terra. Os negócios de Deus são pessoas. É eu, você e todas aquelas que que Deus vai mandar. E outra coisa que eu acho sensacional, gente, outra coisa assim, vou até falar que ela tá aqui. Eu sempre orei, eu sempre falava, Deus, eu sou calma, né? Dá pra ver assim pelo meu falar, que eu sou calma, tranquila e serena. E aí eu orava e falava assim, Deus, eu quero ser uma diretora mais paciente. Eu quero ser uma diretora que ensina mais. E aí a gente acha que Deus vai mandar para nós as calminhas, né? Deus fala assim, você quer ser calma? Você quer testar a paciência? Então, tá bom. Deus manda, meu bem, aquela que vai testar a tua paciência até aquelas encrenqueirinhas, né? Algumas você vai tirar. Uma coisa que me irritava bastante, ela tá aqui, meu nome é Poliana, só que ninguém me chama de Poliana. Todo mundo me chama de Poli. Porque desde a minha infância, quando a mãe falava assim, Poliana, cara, eu podia correr, que o negócio tava feio. Que minha mãe era sempre Poli. E aí, entra a Flávia na minha vida em maio, e ela era Poliana pra cá, ela mandava assim, o áudio, Poliana, cara, eu lembro da minha mãe na infância, falava, meu Deus, tá vindo aqui. E eu tava numa época que eu tava orando pedindo pra Deus muita paciência.
E daí eu entendi, eu falo, cara, é óbvio que ele vai mandar para testar a minha paciência. A Flávia nem sabe, né? Eu falava assim, ei, me chama de Poli. Daí ela falava assim, mas seu nome é Poliana? Ela nem sabe por quê. Daí um dia eu falei o motivo. E ela tá treinando a me chamar de Poli. E aí eu falo assim, é bem assim, quando você tá pedindo as calminhas, quando tá pedindo assim, Deus, eu quero clientes mais tranquilas, eu quero ter clientes fiéis que entendem do produto, Deus vai mandar o que para você? As clientes mais perguntadeiras? Quando você tá olhando assim, Deus, eu quero entender mais do produto, menina, vai descer cliente assim, ei, que composição tem nesse produto aí? Aí você fala assim, cara, acho que Deus levou comigo, eu acho que ele não tá entendendo a minha oração. Mas, meu bem, você não pediu para entender do produto? E Deus vai mandar aquelas que perguntam tudo. Se tem metilpropil, não sei o quê. Se tem lactose, se não tem. Então, começa a entender os planos de Deus na sua vida e aí você consegue se autoconhecer. O maior crescimento que você pode ter na sua vida é o seu autoconhecimento. Hoje, Poli, eu me conheço. Me conheço, assim. Sei quando eu tô bem, sei quando eu não tô. E aí, quando você vai começar a criar a sua inteligência emocional, que quando vocês olham, fala assim, tá tudo bem. E fala assim que hoje para alguém me tirar do sério, ela tem que fazer muita coisa, porque muitas vezes ela não tá fazendo para mim, né? E se fosse antigamente, nossa, quem me conhece da época de escola, meu Deus, se me olhasse torto, eu falava assim, o que foi? O que você quer? Tá olhando o quê? Perdeu alguma coisa? E isso é só Deus na nossa vida. Então, basicamente, de identidade é isso, né? Nosso bate-papo. Ajudou? Nossa, eu falei 15 minutos a mais, me perdoe. Agora rasguem tuas perguntas, né? Aproveita. Alguém quer dizer alguma coisa? Acho que eu falei muito. Quem vai falar? Tô com vergonha já. Acho que ninguém entendeu nada. Vocês gostaram? Olha, isso que você pode desativar o microfone. Isso que você falou de enriquecer vidas, uma coisa assim muito forte. Uma coisa que hoje aconteceu isso comigo. Eu fui fazer uma visita, normal visita. E aí resolvi fazer uma sessão de cuidados com a pele com essa senhora, uma senhora hoje. E aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela falou para mim falou assim: "Ai, eu me sinto tão para baixo, eu me sinto tão feia. Eu não saio de casa, eu não gosto de... Não tenho mais aquele ânimo de passar uma coisa na pele, nada. Eu até ia falar para você não vir." Aí eu falei assim, não tem importância. É assim mesmo que eu gosto, ainda brinquei com ela. E depois que eu fiz a sessão de cuidados na pele, na hora o esposo dela chegou. E aí ela se viu no espelho. A hora que eu saí de lá, ela tava com um semblante tão diferente, sabe? Ela tava com um semblante tão animada, que ela falou assim, nossa, eu tô precisando pintar meu cabelo, eu tô precisando arrumar minha sobrancelha. E tô, sabe, eu tô precisando... Começou a falar comigo, mudou a conversa, sabe? E aí eu falei para ela, falei assim, não, e a senhora tá nova, a senhora tem que mesmo que se cuidar e falar. Então, assim, só aquilo ali que ela me falou, já fez eu ganhar o dia. Então, assim, e na hora que você perguntou, assim, qual é o propósito de vida, e você colocou mandou a gente anotar, eu coloquei no meu a diferença na vida das pessoas, foi o que eu coloquei aqui. E você lembra de domingo passado, Dia dos Pais, né? Aquilo que eu te falei, de domingo passado. E eu falei assim, eu falei, me colocaram numa de novo lá e eu vou ter que fazer. Você falou, não, vai e faz. Não foi o que você falou para mim? E o tempo todo, na hora que eu falei ali, as meninas que não sabem, é que me deram uma missão no Dia dos Pais, lá na igreja, de falar para os pais. E a gente olha e fala assim, mas eu não tenho nada para falar. O que eu vou falar para os pais? E aí eu falei, e depois, assim, as coisas foram fluindo tão bem, e a gente vê o resultado na frente, a gente fica feliz, porque a gente está sendo instrumento usado por Deus. Então, às vezes, vocês acham, falam assim, gente, mas você é um instrumento usado por Deus. Basta você abrir o seu coração e deixar realmente Deus agir na sua vida, que Ele vai fazer a diferença. E eu tenho visto isso. E de que eu, às vezes, falo assim para mim, hoje, parece que hoje não vai fluir, não vai dar. De repente, uma pessoa me manda mensagem e fala assim, Lili, que legal, eu vi você fazendo lá foto, nossa, que bom, você tá vendendo meu aqui, nossa, que legal, né? Aí eu falei, opa, peraí, né? Tem uma sementinha ali, então assim, por mais que às vezes a gente acaba sendo espelho para outras pessoas. E isso é muito bom, isso enriquece a nossa vida. Eu mesmo hoje estou aqui, ó, com uma pessoinha aqui do meu lado, aqui, ó quem tá aqui comigo, Poli.
Oi. Tipo aquele- é, Oi, ela tá escondidinha comigo aqui sou hoje. sua vizinha. E ela, Ai, e ela falou pra mim assim esses dias. Você lembra naquele dia que a gente fez o evento lá do dia, que ela falou pra mim, mandou uma mensagem pra mim e falou assim: eu vou seguir você, eu vou seguir seu exemplo. Eu falei, gente, falei, a minha tia falando isso pra mim, isso é motivo de orgulho, isso é motivo da gente realmente parar e pensar assim. Às vezes vocês acham que não, mas vocês estão sendo motivação e exemplo para outras pessoas. Se vocês estão conquistando, se vocês estão fazendo, estão cadastrando outras pessoas, é porque você está sendo de exemplo para ela. E às vezes igual esses dias a gente ouviu bastante, né, Polly, uma das nossas diretoras nacionais, uma diretora nacional falando que ela tinha depressão e tudo. Você olha para ela hoje e você fala que não tem. Então, assim, às vezes uma visita que você faz, um alô que você manda, um batom que você passa na pessoa, que transforma a vida dela de um jeito tão grande que você, às vezes você nem sabe e você realmente deixou Deus fazer a diferença ali, né? muito bem. Quem mais? Quem mais? Olha, Oi. nessa jornada de Mary Kay, eu acredito assim que até as pessoas que não são tão cristãs, vamos dizer assim, pessoas que não são tão apegadas com Deus, quando elas vêm para Mary Kay através de uma oração tua que tu fez, porque eu desde o princípio, quando eu relutei muito em falar da oportunidade, eu coloquei muito para Deus assim, então forma a equipe e me dá. Eu fui bem sincera com ele, tanto que a minha primeira consultora, ele que me deu. Tanto que ela fez só o primeiro pedido dela e pocou, nunca mais quis saber de Mary Kay. Então, tenho plena certeza que foi ele que me deu, porque foi o último quesito que eu pedi. Então, assim, nesse mundo, até quem não é cristão vai começar a acreditar em Deus através de ti, através dessa oportunidade, através do teu trabalho, através do teu comportamento. Então, em todo momento, nós somos espelho. Em todo momento tem alguém de olho em nós, tem alguém cuidando da nossa vida. Até falo para as minhas meninas, cuidar bastante com as mídias sociais, cuidar bastante com o que publica nas redes sociais, por conta que as pessoas estão de olho. Ela está de olho lá, percebendo se ela quer entrar nesse negócio contigo, se você realmente está se dando bem nesse negócio, e aí ela está ali de butuca. Às vezes ela nem te elogia, né? Nem te fala nada, mas ela está ali de olho. Quando você menos pensar, ela vai te chamar para você cadastrar ela ou para você vender algum produto para ela. Muitas pessoas não vão comprar a tua ideia de primeiro momento. Eu até falei ontem, né? Não vamos se preocupar com a colheita, vamos se preocupar com a plantação. Então, a partir do momento que você convidou Deus para essa sociedade, que você convida Ele todas as manhãs, que não adianta convidar só uma vez por mês, né? Tem que convidar todos os dias, trazer ele para o centro do teu negócio, as coisas vão fluir. Só que assim, não é no teu tempo, é no tempo dele. Então, muitas das minhas meninas às vezes falam assim, ai, Marisa, mas eu tô publicando, eu tô conversando, eu tô isso, eu tô oferecendo e ninguém quer. Eu falo assim, calma, calma, porque é um período de plantação onde que Deus tá o quê? Te lapidando, porque às vezes você ainda não tá preparada para ser uma líder. Às vezes você não tem a paciência necessária, porque nós sabemos o quão difícil é trabalhar com pessoas, né? Eu falo assim, até para trabalhar com animais, você precisa trabalhar com os donos deles. Então, você precisa trabalhar com pessoas. Então, ter essa paciência, ter esse espírito de oração, pedir muita sabedoria a Deus, porque assim, não é porque você está querendo crescer na carreira que você vai sair cadastrando qualquer pessoa. Às vezes, tem pessoas que vêm na tua equipe para te desmoronar, para te desmotivar, para trazer energias ruins. Então, ter essa sabedoria de Deus, de quem eu quero na minha equipe. Não é qualquer uma que entra na minha equipe. Eu escolho com o olhar de Cristo, não é que, então não vou oferecer oportunidade para todo mundo, não é assim. Tem que ter esse espírito de sabedoria para poder cadastrar também, para poder vender. Às vezes você vai vender, ela quer tanto vender que você vende para uma pessoa, vende fiado. Naquele calor daquele momento, a pessoa não vai te pagar. Então, é pedir para Deus todos os dias sabedoria e saber lidar com a tua oração, né? Porque se você pedir, ficar atento, né? Nem se você falou, eu pedi e veio uma bençãozinha para poder me ajudar a me lapidar. Então, fiquem atentos com o que vocês pedem e o ponto mais específico é realmente pedir sabedoria. Porque a partir do momento que você pede a sabedoria, até na tua oração, o Espírito Santo vai te ensinar a orar, como pedir, como agradecer. E tocando nesse ponto de gratidão, eu bato muito na tecla
com isso, porque nós também aprendemos, né, Poli, a sermos mais gratas. A gente não veio assim pronta, teve um processo. Por isso que hoje eu olho para trás e falo que eu era uma consultora muito rebelde com a minha diretora, mas é porque eu ainda não estava preparada. Você também não estava preparada. Teve um processo. Então, as meninas que olham para nós hoje, mês que vem eu vou fazer 1 ano de diretorado, tá? Que é a minha primeira diretora descendente, da Poli também. Então, às vezes olham e falam assim, nossa, mas para você foi tão fácil, foi tão rápido. E não foi. Teve o tempo, teve o processo, teve a trajetória, teve muita oração, teve muita lágrima, que às vezes as pessoas não enxergam. Por quê? Porque um líder que está à frente, ele não demonstra. Você não vai chorar suas pitangas para as suas consultoras. Você não vai contar suas mágoas para todo mundo. Então, até nisso, a gente se passa como, você é forte, você consegue por causa disso, né? Até falei na live ontem, você consegue porque você tem isso, você conseguiu porque isso. Então, parar, né, de colocar isso como um troféu na mão de pessoas erradas. De falar assim, a Marisa conseguiu porque a Marisa já vende. Então, não, a gente tem várias histórias de trajetórias diferentes, de pessoas que conseguiram porque realmente foi lá e fez o que tinha que ser feito. Eu sei que nesse grupo aqui, Seleto, tem só futuras líderes. Hoje, no treinamento, a diretora nacional falou que nós temos que engrossar o nosso couro, e eu achei muito legal, porque ela foi assim, bem direta, sabe? E eu gosto muito dessas pancadas bem diretas, que dá aquela lavada assim na gente, sabe? Esfregada. E ela falou assim, vocês têm que engrossar o couro. Por quê? Porque não é só um mar de rosa. Não é só achar que vai lá, pedir a oração, falar, Deus, me dá uma equipe extraordinária, mulheres fortes, mulheres empoderadas. E aí, quando vem aquela primeira que te dá aquele chacoalhão, você fala, misericórdia, para que eu fui fazer essa oração, né? Então, é realmente a gente pedir para Deus assim, coloca aqui, engrossa aqui, porque eu sei que quando eu tomar a decisão de ser líder, o chumbo grosso vai vir. Então, acima de tudo, é pedir muito para Deus sabedoria e sempre agradecer muito, porque eu acho que tem feito muita diferença na minha vida esses dois pilares, que é a gratidão e pedir sabedoria. Eu falo isso muito para vocês. Um outro exemplo que veio aqui agora assim, gente, é muito básico. Por que uma pequena minoria na face dessa terra tem um sucesso? Por que meninas, eu vou falar assim, hoje a Mary Kay, pela quantidade de diretoras que ela tem, é muito pouco. A Mary Kay estava chegando em 2% de toda a força de vendas. Claro que a gente vai falar do nosso negócio, porque é o que a gente entende, e eu vou falar de Mary Kay, eu falo que o melhor exemplo que eu posso dar é meu, porque eu que vivi, né? Mas assim, por que poucas pessoas chegam lá? Por que 1% da população é bilionária e 4% é milionária? Por quê? Porque eles tiveram sorte. Porque ela é linda. Eu falo assim, por que a Poli teve sorte? Porque ela é linda, gente. Ela é magra, ela é alta, ela é simpática, ela é um amor de pessoas, as consultoras amam ela é meiga. Nossa! Não! Gente, qualquer pessoa na vida, anotem aí, qualquer pessoa na vida, ela vai dar certo se ela não desistir. E eu ouvi um exemplo que falou assim muito comigo. Por exemplo, ela citou o exemplo do elefante do circo. Você chega no circo, você vê um elefante domado, que ele tá lá, né? Você olha aquele bichão daquele tamanho, com uma cordinha no pescoço, e aí tá lá naquele pauzinho, e aí você olha e fala, cara, o que esse elefante tá fazendo aí desse tamanho, dessa força? E tá nesse pauzinho pregado. Quando ela citou esse exemplo, na hora falou comigo assim, cara, Deus deve olhar para mim e falar assim, Poli, olha o seu tamanho. E aí você se preocupa com uma formiga e com uma barata. Olha o seu tamanho para isso. Então, por que algumas pessoas dão certo e outras não dão? Porque para chegar naquele processo, por exemplo, como que o elefante está ali? Ele não tentou? Sim. Primeiro colocaram ele numa jaula fechada, de ferro, ele tentou bater, até que ele desistiu. Ele cansou de ir lá e ficar batendo, e falou, não, já não dá mais certo. E a hora que alguém coloca uma cordinha no pescoço dele, e daí coloca lá, a mente dele já está trabalhada que ele não consegue. E isso fala com a gente todo o tempo, sabe? Desde pequeno a gente está falando assim, isso, gente, acontece dos nossos pais. Os nossos pais fazem isso com a gente. E não é porque eles querem, não é culpa do pai, nem culpa da mãe, nem que Deus errou com você na família que ele colocou.
Mas assim, às vezes quando você sonha, e aí eu lembro que a minha mãe falava assim, sonha que sonhar não paga imposto. Quantas vezes eu vi isso da minha mãe? É a mesma coisa de estar falando assim, ó, mas claro que ela estava fazendo o que ela tinha. Minha mãe me dava o que ela tinha. E as pessoas, porque as dificuldades no caminho faz a gente desistir. O elefante, ele desistiu porque as dificuldades do caminho fizeram ele desistir. Quando... Ai, meu computador não quer carregar. Quando ela falou, ela deu um exemplo, por exemplo, do rato, que daí você fala... Ai, meu Deus. Ela falou do rato, que daí você joga o rato lá na água e ele nada. E aí ele cansou, que ele não quer nadar mais. Você pode colocar lá, jogar uma escadinha lá para ele não vai sair. Ele já desistiu, ele não quer mais. E é muitas vezes isso, quando eu falo com mulheres, e aí eu falo, e é por isso que eu falo que é meu propósito. Cara, eu não vou desistir dela, eu não vou desistir, eu não sei, porque eu olho para alguém, eu olho assim e falo, cara, eu não sei o que a Marisa passou no caminho. Eu não sei quantas correntes ela ficou tentando bater e não deu certo. O propósito de vida que eu falo, Poli, é isso. Então, Lília, Marisa, eu não vou desistir. Olha o potencial que você tem, e você vai falar assim, ai, não, eu sofri demais, Poli, não, eu não vou sofrer de novo, não, para mim já deu. As dificuldades do caminho fazem você desistir. E quando fala assim, você tem que engrossar o couro, é exatamente isso. Se tem um animal que vocês podem pesquisar, é o rinoceronte. O rinoceronte, ele tem 5 centímetros de pele. O rinoceronte, o olho dele é assim e ele tem aquele chifre aqui. O rinoceronte olha para a lateral. E quando ele olha para o alvo, quando o rinoceronte olha para frente, ele tem que fazer uma extrema força, que ele sente dor no corpo inteiro. Que ele sente dor no corpo inteiro para olhar para frente e para ele olhar para uma presa. E sabe o que acontece? O rinoceronte, ele não para de correr até ele conseguir a presa dele. E ele é um dos animais que ele é mais assertivo quando ele vai fazer a caça. Isso, gente, eu tô falando que dói o corpo inteiro. E às vezes dá uma dorzinha e a gente não quer. O rinoceronte dói o corpo inteiro e ele não desiste. E o couro dele é tão grosso que nem agulha passa. Sabe por onde que coloca medicamento no rinoceronte? É bem por lá, porque é o único lugar que entra. Nenhuma agulha. Então, não deixe que o que você bateu, o que Deus olhou, o que Deus fez. Quando você olhar para o seu dedo, quando você falar que vai digitar, olha para o seu dedo e lembra que a sua digital é única e que Deus não errou fazendo você. Você é única. E Deus não falou assim... Gente, tem tantas passagens na Bíblia que eu lembro assim, sabe, do talento. Quando eu olho para as mulheres e falo assim, pô, eu não vou conseguir. Eu olho e falo, meu Deus, essa aí tá escondendo o talento dela. Deus, me ajuda a multiplicar. Quando você fala que você não vai desistir, lembra do que Jó falou para a mulher dele na hora, tá? Porque eu incorporo como se estivesse falando para mim. Você tá louca? Você tá louca? Eu sou filha de Deus. Deus te fez. A imagem e semelhança dele. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores se a gente confiar naquele que nos fez. Então, a sua identidade é única. Não deixa ninguém falar que você não pode. Não deixa ninguém falar que não é o seu momento. A hora é agora. O momento é agora. E pronto. Não tem o que discutir. Olha, se teu marido te falar alguma coisa, se for de Deus, Deus vai me confirmar. Se não for de Deus, a vozinha vai querer me... Eu falo que aquela vozinha, ela se auto-beneficia. Não, você trabalhou bastante. Não, só mais hoje. Sai fora. Sai fora. Então, todas que eu vejo aqui são futuras líderes. Gente, outra coisa que eu acho super engraçado. Fala, pô, eu sou tímida, né? A pesquisa diz que você ser tímida, você não ser tímida, você falar pouco ou não, você vai influenciar 10 mil pessoas na sua vida inteira. E as pessoas mais tímidas vão influenciar, vão impactar a vida de 10 mil pessoas. Então, quando alguém fala assim, pô, eu sou tímida, fala assim, ou quando fala assim, ei, Evelyn, eu sou tímida, você fala assim, olha que maravilha, você vai impactar no mínimo 10 mil pessoas ao longo da sua vida. Porque quando alguém fala, não conheço ninguém, pois avisa ela que ela vai impactar na vida dela, no mínimo 10 mil pessoas. E é da mesma coisa que nós estamos fazendo. Quantas vidas você tem impactado? Você tem cuidado dos negócios de Deus? Cuida dos negócios de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Kelly, cadê as perguntas, Kelly? Kelly não quer me perguntar nada. Achou que hoje eu ia contar tudo, né? Vocês não perguntaram nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala se sim ou então fala se não.
Fica tudo curiando, querendo saber da vida da Dili. Hoje que a Poli Sincera tá ativada, ninguém pergunta nada. Amanhã não pergunta, mas já não respondo. Não, 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 não. Flávia, eu vi tu comendo, tá? Só pra avisar. Se você não parar de falar, até você terminar, eu engordei 8 quilos, porque eu já comi galinhada, eu comi farofa, eu comi pão, presunto e queijo, comi bolo de chocolate. Enquanto você tá falando. Ela chamou, gente? Eu acho que eu vou dar uma voltinha na rua aqui, porque é aqui pertinho de casa mesmo, né, Flávia? Né, não? Alana, aperto, mas não vai. Alana, quer que abra o seu microfone, Alana? Alana, deu certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta da minha vida, do meu processo? Aproveita daí e pergunta para a Marisa também. Alguma pergunta vocês têm do negócio, da vida? Aproveita. Que eu conto só a história que eu quero, porque a história é minha, eu conto do jeito que eu quiser. Ninguém, não? Depois amanhã fica mandando zap para mim. Pô, Como que você fez para você gestionar quando você tinha 2 empreendimentos? Como eu fazia? Gestão do tempo. Hoje eu consigo te responder bem claro assim como que era. Eu sei que qualquer pessoa, qualquer mulher, e principalmente mulher, consegue fazer mais de 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre trabalhei, André, assim, o que vai mudar a minha vida? O que vai mudar a minha vida e a minha história? Porque, assim, a gente sabe, por exemplo, que às vezes você vai fazer mais alguma coisa e outra não, e você fica dividida por estar se entregando muito em outra coisa e em outra não. Nós somos assim, somos, por exemplo, eu tô focada em marketing, eu quero fazer, eu quero crescer, e aí você olha seu outro negócio e fala, mas acho que eu não tô fazendo aquilo ali direito, né? Então eu falo para vocês assim, faz como dá, né? Mas assim, qual que é teu foco? O que você mais quer fazer na sua vida que vai transformar a vida, por exemplo, sua e da sua família? Eu, Poli, na época do Sicredi, eu não conseguia, por exemplo, e eu falo para muitas de vocês isso, né? Ai, Poli, mas eu tenho um outro emprego. Hoje o emprego paga tuas contas. Eu não vou falar para você assim, sai do emprego, André, vende a loja. Porque assim, eu não autoconheço a vida de vocês. Eu, Poli, vendi a loja, não tenho mais a loja, meninas. Porque o que eu penso? Se eu tô dividindo a minha energia em 2 coisas, eu posso colocar a minha melhor energia e colocar no que eu quero. Que no meu caso é Mary Kay. Então eu queimei todos os barcos, não tem plano B, porque eu me conheço. Se eu catar uma muleta, meu bem, a muleta é o serviço, a muleta é a loja, eu sei que eu não vou andar direito, porque tem uma muletinha lá que vai me ajudar. Então eu queimei os barcos. Para você, como você vai conciliar? O que pode mudar a sua vida? O que vai te trazer um retorno? Poli, Mary Kay, eu acho que dá certo. Então, eu falo isso para vocês. Trabalha um ano, muito bem trabalhadinho, que daqui 1 ano você vai ter a resposta. E aí, no tempo de Deus, ele vai... Gente, eu conheço diretoras, vocês podem pesquisar. Kate Marpoli. Kate Marpoli trabalhava numa multinacional, ela ganhava acho que ela ganhava 12 mil reais, e ela só pediu as contas dessa empresa depois que ela já era uma diretora futura executiva. No caso, igual eu. Acho que ela já tinha 4 ou 5 diretoras, aí que ela pediu as contas. Então, não é uma questão... E às vezes está aqui na mentalidade. Porque às vezes, André, você fica se cobrando assim, cara, mas eu fui fazer uma entrega. Nossa, mas eu não fiz tal coisa na loja. E eu me cobrava isso no Sicredi. Nossa, eu tô atendendo as minhas clientes, tal coisa no Sicredi eu não fiz. Só que daí, eu quero que você volte e fale assim, quantas vezes você foi embora do seu serviço e deixou a coisa sem fazer? Quantas vezes você foi embora do Sicredi e ficou aquele monte de papel lá sem fazer e você não tinha auto-obrigação, você precisava ir embora. Então, muitas vezes, a gente se cobra demais. A gente quer ser perfeita. A gente quer ser assim, Poli, eu ouvi muito um treinamento de autoconfiança, eu tenho que ser autoconfiante, eu tenho que ser boa em tudo que eu faço. Claro que não, gente. Você não é autoconfiante, você não é nada. Tem dia que você não tá boa? Não, tem dia que eu não tô, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu não quero. Então, eu me autoconheço. Agora, como você vai conciliar?
quando a gente fala de 2 trabalhos, a gente vai para uma agenda super organizada. E, gente, vou falar para vocês, eu sou super organizada hoje, para o cérebro entender que hoje eu sou super organizada, entendeu, cérebro? Super organizado. Quem me conhece sabe que eu sou super organizada. Mas naquela época eu não era. Então era uma briga comigo mesma em organizar a minha agenda. Gente, às vezes eu não fazia. Era uma bagunça. Eu saía, não sabia nem que eu ia atender, nem a cliente que eu tinha agendado. Mas eu sabia que eu tinha que fazer. Então você vai olhar o que pode mudar a sua vida. Você acha que Mary Kay pode mudar a sua vida? Então faz. Então faz. Faz 1 ano, faz 1 ano e meio e ora para Deus, que Ele vai dar o teu melhor. Se for para você fazer os 2, 5, 6 anos, Deus vai capacitar você. Mas se não for também, se Deus quiser você só lá, Ele vai te mostrar. E se Deus quiser você só aqui, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Verdade. E não se cobre, tá tudo certo. E vamos ser diretora logo. Ela tá em qualificação, tá, gente? Você falando assim, sabe, hoje, nossa, aconteceu justamente comigo. Eu tenho orado a Deus para uma carteira mais de cliente, né? Tanto na Mary Kay quanto da loja. Gente, esse mês, Deus despejou o cliente no crédito. Eu tô acordando, olha, 5h30, olha o olho, 5h30 para dar conta de fazer os créditos até 1h. Daí eu falo, Gleice, ó, agora até assim que eu vou para Mary Kay, depois eu volto pro crédito. Choveu, acho que Deus falou assim, é cliente? Então toma. Você não quer cliente? Aí daí sabe quais são os maiores erros da pessoa? Desculpa te interromper, Andréia. Eu ouvi isso hoje, eu tenho esse hábito. Mas daqui 1 semana pode ser que você tá reclamando. Ai, Deus, tô sem tempo. Ai, Deus, né? Gente, é igual pedir um emprego. Você perde o emprego, depois de 1 ano a pessoa tá reclamando daquele emprego que ela, quando ela começou, falou que era a melhor coisa da vida dela. Cadê a Marina? A Marina não tá aqui. Marina, quando ela começou na Mary Kay, ela falou assim pra mim que o sonho dela era ser professora. E ontem ela veio reclamar pra mim que ela ainda tá dando aula. Ela é diretora e ainda tá dando aula. Veio reclamar pra mim dos alunos dela. Eu falei, não reclama não, meu bem. Teu sonho era dar aula. Porque hoje você vê... Pode falar. E a maior receita é aquilo que a gente aprendeu, é a paixão, né? Porque eu falo assim, que eu vivo tão apaixonada pela Mary Kay, e às vezes eu fujo, vou estudar, vou falar com o cliente, vou falar com algumas meninas, a oportunidade. Gente, é apaixonante, né? Falo assim, a paixão move a gente a acordar mais cedo, foco, né, Poli? Eu falo assim, nossa, para mim acordar agora não, agora eu tenho motivo para acordar cedo. Ó a tosse do coronavírus aí, ó. O marido da coisa tá com corona, tá? Ela tá de quarentena, tá, gente? Tá de quarentena, tá em qualificação. E tá falando... Gente, me surpreendeu falando que tá acordando 5h30, porque o dia que nós conversávamos, falou que tava levantando 7h, 8h. Quase tive um troço. Ó, pra você ver, com uma pessoa com motivo, né, na vida, dá certo. Verdade. Poliana. Olha lá, gente, esse Poliana, até hoje, dá uma aceleradinha no coração. Fala sobre a preguiça, Poli. Preguiça, nossa, muito boa essa pergunta. Meninas, preguiça nada mais é do que você não ter o objetivo claro. Preguiça nada mais é do que você não ter um objetivo claro. Às vezes a gente quer, né? Pô, eu quero vender na Mary Kay, eu quero dar certo, mas é muito claro hoje assim, Flávia, se eu te perguntar, você tem cartaz de metas? Isso eu já sei. Isso eu já sei. Porque assim, não, é porque você ficou de fazer e falou que ia fazer. Mas na hora que agora você falou da preguiça, e aí é o seguinte, a gente tem essa briga constante com o nosso cérebro, de ser ou não ser, fazer ou não fazer. Então, não há nada que, exatamente o que a Andrea falou, não tem nada que te move. A gente fala assim que, pô, eu era diretora, eu não tinha cartaz dos sonhos. Eu só fui ganhar o carro cor-de-rosa, e eu sabia que eu ia ganhar, mas eu fui conseguir ver a data quando eu coloquei na parede. Flávia, e é inexplicável. Por isso que eu falei pra você assim, Flávia, faz cartaz de metas, coloca na tua parede. Porque daí você vai ter uma motivação. E se tem alguém que fala pra você não fazer, é teu cérebro. Ele tá falando pra você assim, Flávia, não faz. Flávia, não. E a hora que você coloca isso na parede lá, o meu eu vou fazer um novo, tá, gente? Se vocês até quiserem, eu viro pra vocês.
Quando você coloca na parede, o teu cérebro vai fazer o inverso. Uai, Flávia, você não falou que ia fazer? Porque ele vai jogar contra você de novo. Uai, Flávia, olha a tua meta lá, você não falou que ia fazer? Isso não é para você, não. Só que aquilo tá na tua mente. A tua mente agora entendeu que aquilo é real, que aquilo é possível. Então, faz o teste. Coloca na parede algo que você vai fazer e você vai visualizar. Eu falo que o melhor lugar para fazer visualização, meninas, é na frente do vaso. Cata uma folha e coloca na frente do vaso que você vai. Eu sou muito dessa, né? Eu vou conquistar tal coisa. E aí a gente entra na gratidão. Você quer tal coisa? Quem aqui, por exemplo, vamos supor aqui, quem quer ser diretora? Que é o mais fácil, a gente está falando do negócio, né? Quero ser diretora. Quem aqui tem data para ser diretora? Você não tem data não, Andréia? Tu levanta a tua mão que você tem data sim. E aí você vai falar assim, Deus. Você vai assim, vai falar, Deus, obrigada. Gente, eu faço esse Deus, obrigada. A Andréia tá pensando como ela já conquistou. Deus, obrigada, porque eu me formei, porque o Senhor cuidou de mim nesse tempo. Gente, oração é isso, tá? Você tá falando com Deus. Deus, obrigada, porque eu me formei, porque o Senhor fez coisas extraordinárias na minha vida. Daí você abre o olho. A hora que você abre o olho, você tá lá no vaso. E aí tá escrito bem assim, eu vou ser diretora tal data. Cara, é como se fosse um foguete. Só que isso é inexplicável. Cartaz de metas é inexplicável. Não é à toa que apenas 1% da população brasileira tem cartaz de metas. Anotem isso. 1% da população brasileira tem cartaz de metas. E nós, Mary Kay, correspondemos a quase 6%. Então, ou seja, nem quem está na Mary Kay, que a Mary Kay ensinou para fazer cartaz de metas, não faz. Aí é por isso que tão poucas chegam lá, tá? Folha, não fiz. Faz, meu bem. Quando eu fui fazer cartaz de metas, eu achava que era bobeira, tá? Eu fiz, eu já era diretora. Poli, só vou falar só mais uma coisa. Fala, meu amor, fala. Já estourando tempo, então tem que dar um presente. Eu vou enviar minha carta, né? Igual a gente já tinha dito. E eu falei, Jesus, vai à frente. E também tinha a meta da loja. Eu e a Grace, colocamos cartazes na loja. Todo lugar que os clientes não via, coloquei 10 iniciadas, tantos de que não. Ia no banheiro, tinha um cartaz, ia lá na sala, tinha um cartaz. Nossa, em casa, entendeu? E graças a Deus, se eu falar assim, olha, é até assim, das metas que a gente fez, batemos. Graças a Deus, assim foi. A gente colocou um valor X, faltou 2.000 do valor, entendeu? Coisa que a gente não imaginava que ia acontecer. Então, tudo que a gente coloca é visível, mas a gente visualizava aqueles cartazes toda hora, né? Então, aconteceu. Outra coisa, quando a gente fala de cartaz, é muito claro. Todo conhecimento que você tem, tudo que você tem, Deus te trouxe até aqui. Então, hoje o que você tem é o conhecimento que você tem, que você está até aqui. Se você quer crescer, se você quer ir além, você vai ter que fazer o que você nunca fez. Então, Mary Kay já falou isso assim, gente, não pensa pequeno. E Deus fala isso na Bíblia, eu sou grande, eu sou um Deus grande. O Deus que te fez é um Deus grande. Então, o trabalho que dá para você pensar grande e pequeno é o mesmo trabalho. Então, coloca uma meta acima do que você já conquistou até hoje. Pô, se eu não conquistei, agradece mesmo assim, né? Muda a data, mas não muda o sonho. Isso na vida. Então, por exemplo, a Andréia entendeu, nossa, 2.000 a menos. Gente, mas eles nunca imaginaram fazer essa meta. Opa, e aí? É agradecer, porque é providência de Deus. Só que daí eu tenho certeza que a hora que ela olhou para aquela meta, faltar 2.000, a primeira coisa que o cérebro avisou ela e falou assim, você podia ter feito um pouquinho mais, né? Só foi 2.000. Então, isso que o cartaz de meta te move. Da mesma coisa que ele não acreditava quando ela colocou, e daí faltou 2, o cérebro avisou ela e falou assim, Andréia, foi só 2, Andréia. E é por isso que Mary Kay Ash resume toda a história dela, fala sempre que eu vou fazer algo, eu resumo em 3 palavras, um pouco mais. Seu cérebro vai te avisar isso, é só um pouco mais. Igual andar correndo, andar de bicicleta, eu trabalho muito com o meu cérebro isso. Você começa a correr, seu cérebro fala assim, para. Não, agora você vai morrer, agora vai dar infarto. Não, chega.
Aí você vai falando assim, só mais um pouquinho, e aí você treina seu cérebro fazer um pouco mais. E daqui a pouco você fala assim, eu só paro quando chegar, eu só paro quando chegar. Tô andando de bike agora. Eu posso estar morrendo lá na subida, eu falo assim, eu só paro quando chegar, eu só paro quando chegar, eu só paro quando chegar. E às vezes quando você olha, tá muito longe, começa a olhar onde você tá. E aí você vai andando, quando você vê se já chegou lá. Isso é na vida. Tá? Então, eu desejo muito... Mais alguma pergunta? Ninguém quer saber do meu bônus, né, seus pilantras? Porque tudo vira o dia 3, né? Quando abre... Marisa, quando vira o mês, agora eu mostro o meu bônus para elas. Porque eu tenho certeza que se elas não vissem, elas iam perguntar hoje quanto que eu ganhava. Tudo curiosa no meu bônus. Beleza, então, meus amores, alguma dúvida? Não? Nenhuma pergunta? Então, o que eu desejo para vocês é muito sucesso, que vocês se autoconheçam, que vocês se autodescubram. É algo maravilhoso quando a gente conhece. Gente, eu falo assim que as coisas de Deus são inexplicáveis mesmo. Quando a gente se autoconhece, quando Deus coloca dentro de nós o que nós somos, o que Ele fez, que nós não somos merecedores, mas Ele me ama mesmo assim. Então, eu sempre falo isso, né? Eu não amo tudo que eu faço, mas eu me amo. E eu sei disso. Deus olha para mim e ele fala assim, pô, eu não amo o que você faz, eu não amo tudo que você faz, mas eu te amo. Então, se ame. Não, eu tenho certeza que você não ama tudo que você faz e tem coisa que você quer mudar, mas se ame. Deus olha para você e fala, eu te amo do jeito que você é, né? Então, eu não sou boa ainda, mas você vai ser, a gente está em treinamento. Mas quem te fez é perfeito. Quem te fez é perfeito. Então, não espere você ser perfeita para começar a fazer. A gente está falando de Mary Kay, não espera ser perfeita para fazer. Faz como você tá. Faz como você tá, se arrastando. Gente, eu vejo muito de Deus nisso. Deus fala para você ir nele, cansado, sobrecarregado, que ele vai te aliviar. Deus fala para você ir nele como você tá. Faz seu negócio como você tá, se arrastando, motivada, desmotivada. Faz porque a transformação é gigante. Não pare. Não pare, porque quando você para, até você recomeçar, o tempo é maior. Pô, eu não tô boa. Pô, eu tô passando por problemas. Todas nós vamos passar. A diferença é que todas nós vamos cair. As que levantar primeiro é a que vai chegar mais rápido. E Mary Kay, na vida, não são os mais inteligentes que chegam, não são os mais espertos, mas são aqueles que não desistem. Tem couro grosso que decidiu levar não, decidiu ouvir. Eu falo assim, que quando a gente fala assim, eu quero ser rica, aí Deus te forma uma Red Jacket para você ganhar uma comissão. Aí você quer ganhar 10 mil reais, e aí você ganha 80. E a minha primeira comissão, eu pedi muito perdão para Deus depois. Eu ganhei 88 reais. Eu falava assim, mas eu tenho que cadastrar 3 pessoas para ganhar 88 reais, Deus. Não, por favor. E aí depois que eu ganhei 1.000 reais, eu agradeci e pedi perdão, porque ela falava assim, Deus, o senhor não vai me dar 1.000 se eu não ganhar os 80. Quando eu ganhei 8 mil, eu lembrei daqueles 88. Que para mim ganhar minha primeira vez 8 mil, eu precisei passar pelos 88. Então, Deus te quer como você tá, Ele vai te dar como você tá, Ele vai dar muito mais do que você merece, mas não esqueça que Ele te ama. Não esqueça que Deus não ama tudo que você faz, mas Ele ama você como você é porque Ele te fez. Ele não errou na sua criação, Ele não errou no seu cabelo, Ele não errou nada, que eu tenho 1,80 m, não errou nada. Fala, meu amor. Eu te amo. Pô, ele ainda tá na hora de fazer pergunta? Faz. Você sabe que vai vir pauleira, né? Por isso você fala, faz. Se cair, eu nem te chamei de Poliana. Eu nem te chamei de Poliana. Verdade. É bem pessoal, mas é porque eu quero saber, e eu fiquei pensando nisso enquanto você foi falando. Você não nasceu na igreja evangélica, né? Nós nos conhecemos desde criança. E aí, quando você foi e por quê? O que decidiu você fazer isso? Foi sua vida pessoal? Foi sua carreira? Foi o quê? Quando? Quem que fez você ir? Você falou, sim, é isso que eu quero. Nossa, que pergunta. Eu nasci numa família muito católica, muito mesmo. E eu tinha pavor de crente. Quando a pessoa falava que era crente, eu tinha muito preconceito. Quando alguém fala assim, católico não tem preconceito de crente. Tem, e alguns crentes têm preconceito de católicos. Sou muito sincera hoje, daí fala isso, eu tinha
receio. E uma amiga, eu trabalhava com uma amiga, ela começou a me falar de Jesus, de tudo que Jesus podia fazer na vida, ela falava de um Deus. E hoje eu tô conseguindo te responder de uma forma mais madura, na época eu não entendia. De um Deus que me amava. Então eu ia numa igreja católica e eu não conseguia entender a presença de Deus. E aí por que eu não conseguia entender? Porque meu pai era alcoólatra, né? Ele se tratou, hoje ele não bebe mais, mas o meu pai bebia muito, ele era muito alcoólatra. Meu pai era muito ativo na igreja, de ir nas coisas, tal. Então, o Deus que ele pregava, e isso eu cuidava muito, e hoje eu consigo entender a minha primeira separação, era o Deus que ele pregava, não era esse Deus que eu queria. Eu não queria um Deus que machucava, que bebia, que ofendia as pessoas. Então, eu me sentia muito longe de Deus. Eu ia na igreja e me ia embora mais vazia do que quando eu chegava, que eu via falando de Deus, eu não entendia nada. E aí, uma amiga minha, falando de Jesus, tal, falando de Deus, falou para mim ir para mim fazer uma visita na igreja dela. E um hino, assim, eu falo que algo marca a nossa conversão. Que um hino que diz assim, que o Deus do impossível não desistiu de mim. Nesse dia, eu já estava indo algumas vezes na igreja, e aí eu senti que eu tinha encontrado, eu tinha feito uma conexão com Deus. E lá eu decidi, né? Porque lá eu ouvi da palavra de Deus, lá eu ouvi da Bíblia, lá eu consegui aprender. E essa mesma amiga me falou o seguinte, Poli, e eu não sabia se eu queria ser crente, porque eu tinha muito preconceito. Ela falou assim, Poli, eu vou te dar um conselho. Visita todas as igrejas que as pessoas te chamarem para ir, porque a igreja não salva. E eu sei que muitos crentes falam que católico não vai para o céu. E eu mesma já ouvi isso. E eu discordo, tem muito católico que vai para o céu sim. E ela falou assim uma frase que eu levo para a vida. Ela falou, visita todos os lugares, todas as igrejas, porque é um mandamento de Deus a gente congregar, como é costume de alguns não fazer. Então, Deus manda a gente congregar. E ela falou assim, o dia que você chegar em uma igreja, ali você vai sentir que Deus quer que você sirva Ele naquele lugar. Porque não é a igreja que vai te salvar. Ali naquele lugar você vai salvar Ele. No meu casamento, eu já passei por crises, assim, não estava bem. A gente estava separando mais uma vez. Então, assim, eu tive um casamento de muitos, né? Era um casamento errado. O Osmar não queria ir para a igreja. Teve uma das brigas que ele falou assim, que se eu fosse para a igreja, nós ia separar. E eu não entendia, né? Que eu era muito nova na fé e eu não entendia por que ele queria separar se eu estava indo na igreja. Hoje eu consegui entender por quê. Porque era o mesmo Deus que eu falava para ele, ele também não queria, pela pessoa que eu era. E aí, então, eu rodei várias igrejas. Inclusive, fui na católica de novo. E quando eu voltei para essa mesma igreja, que era a igreja dela, hoje eu congrego na Presbiteriana do Brasil, eu senti de novo Deus falando comigo assim, é aqui, Poli, que eu quero que você me sirva. E essas mesmas frases hoje eu faço na Mary Kay. Poli, é aqui no Mary Kay que eu quero que você me sirva, que você fala do meu amor, que você enriqueça a vida das pessoas. Então foi nessa época. E hoje, assim, hoje eu vejo que Deus me ama muito. E tudo que eu oro, Ele me responde. Às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não. Mas hoje eu aprendi, hoje eu tenho essa conexão muito grande com Deus. Assim, converso com Ele muito, eu vejo que a oração transforma a nossa vida, a nossa mente, daí a forma de pensar. E é isso. São 12 anos que eu sou evangélica hoje. Te ajudou na resposta? Seu microfone está fechado. Não, na verdade eu tinha mais curiosidade mesmo. Eu queria saber, porque assim, a gente se conhece o quê? Desde que a gente tinha 12, 13 anos. Você me conhece da época podre, né? Da época que era trombadinha, jogava bola. Não é nem isso, porque assim, eu também nasci na Igreja Católica, minha família é da Igreja Católica. E chegou um momento da minha vida que eu decidi que aquilo não me contemplava igual deveria ser, vamos dizer assim, igual eu sinto que a minha mãe seja contemplada na igreja, entendeu? E daí, por muitas vezes eu me senti perdida, até que eu me encontrei na religião espírita. Hoje eu me encontro na religião espírita. Eu penso que é a fé que me contempla, é a fé que me ajuda, é a fé que eu consigo ser uma pessoa melhor, porque o que eu vejo de religião é isso, é ser uma pessoa melhor do que você já foi, independente de onde você esteja, entendeu?
E daí, por tudo que eu tenho passado na vida hoje, eu só queria saber, tipo assim, como que foi a sua transformação? Quando que você decidiu fazer isso? Quando que você viu que mudou realmente, que valeu a pena, entendeu? Era isso que eu queria saber. Então, quando eu realmente conheci, eu falo que foi que eu conheci Deus, né? Que eu realmente consegui entender o amor de Deus por mim, que eu não sou nada, não sou ninguém, assim, humanamente falando. Não sou eu que faço nada, é Ele que faz. Mas aí realmente eu conheci esse amor de Deus que preenche, sabe? Quando a gente sente a presença de Deus, a gente tem vontade de chorar, a gente sabe que é Ele, é uma emoção única. Então, sempre que eu vou dar os treinamentos para vocês, eu cuido muito para não chorar, porque dá uma emoção assim, e aí eu procuro não, porque, né, você começa a chorar, você pode ver que eu sou muito chorona, e daí sempre meus olhos brilham, mas é isso, o amor de Deus, ele transborda em você, que você quer dar glória a Deus, sempre agradecer, porque você sente seu coração preenchido. Nossa, de uma hora fomos quase para duas, né, nós somos ótimos, por isso que a Marisa foi até dar uma mazinha, né? Mas então, nós temos orado por esse projeto com vocês, sobre identidade, sobre como ser uma pessoa melhor. E aí, isso com certeza também vai ajudar no nosso negócio Mary Kay, porque eu melhorei no meu negócio quando eu me entendi e eu me encontrei. Então, quando alguém te perguntar se você está no lugar certo, a resposta é sim. Deus te chamou para estar aqui. Você foi chamada por Deus para transformar vidas. Você não está na Mary Kay por acaso, então descubra o seu propósito, tá? Poli, não tem um propósito. Como eu faço? Ora, peça para Deus te revelar que você não sabe. Poli, como que eu faço? Você fala assim, Deus, eu quero ter um propósito. Gente, às vezes fala assim, Poli, eu não conheço Deus. Ora, fala, Deus, eu já ouvi falar do Senhor, porque a gente já ouviu falar de Deus. Deus, eu orei essa vez assim, Deus, eu já ouvi falar do Senhor, eu já fui na igreja, eu já ouvi falar de um Deus, mas eu não reconheço esse Deus. Eu não sei quem o Senhor é, eu não sei o que o Senhor faz. E me mostra quem é o Senhor na minha vida, o que o Senhor pode fazer. Muda o que tiver que mudar. Isso é orar. A Bíblia fala que orar é conversar com Deus. Deus já sabe o que você tem no seu coração, ele só quer ouvir. Então, ora, peça para Deus propósitos, mudanças. Entenda que o tempo de Deus não é o seu, mas ele vai te responder no momento dele. E a Bíblia fala que o melhor de Deus ainda está por vir. Tem um versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando eu vejo assim, quando tá tudo feio, lascou, eu falo, não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ainda o que Deus tem preparado. Então, nesses momentos, coloco, você é filha do rei, você nasceu aqui para brilhar. Obrigada, Luana. Espero ter ajudado vocês, tá? Eu espero que você seja uma pessoa melhor, que você faça o melhor para as outras pessoas e que, principalmente, que Deus transborde o seu coração para que você consiga passar para outras pessoas tudo aquilo que você quer fazer. Às vezes a gente quer fazer, mas não sabe como. O como é Deus e Ele vai capacitar você. Tá bom, meus amores? Um beijo. As meninas da Marisa, foi um prazer conversar com vocês. Eu espero ter ajudado. Deus abençoe ricamente a sua vida. Me siga nas redes sociais, tá? Meu Instagram, Poliana Lima, magra, alta de 1,80 m. Só entra lá que você vê o quanto que eu sou alta, tá? Magra, mas sou super simpática. Eu amo vocês. Juízo, minhas pupilas. Amo vocês, tá bom? Fiquem com Deus.